Ei, gente linda, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Comigo tudo bem, graças a Deus. Então, é, eu falei que eu queria gravar um vídeo falando mais um pouquinho sobre jornalismo, porque eu tinha escolhido jornalismo. Eu coloquei tipo um vídeo convite rapidinho enquanto eu estava na faculdade, lá na página do blog no Facebook, que é Bate-Papo com Maíra, para você curtir lá, você que ainda não curte. Eu coloquei lá para você que viu e vamos lá, eu vou direto ao assunto, né? Sobre o jornalismo, para você que ainda não escolheu a área que você quer fazer, vai que você se identifica com essa área aí que eu tô fazendo e você queria fazer também, né? Então vamos lá. Primeiramente, por que eu escolhi jornalismo? Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de expor as minhas opiniões sobre as coisas. E não que eu sempre quis jornalismo na vida, já quis ser muita coisa, muita coisa. Mas dos meus 15 anos, vamos dizer assim, pra cima, eu comecei a pensar muito em alguma área ligada a português, porque eu sempre amei português e detestei matemática. Não necessariamente que você que queira fazer jornalismo tem que detestar matemática, pessoal. Até porque eu já fiquei sabendo que no meu próprio próximo período eu vou ter estatística e probabilidade. E eu detestava isso na matéria de matemática no ensino médio, mas eu já vi que eu vou ter isso. Mas eu não gostava de matemática, eu sempre gostei muito de português. As aulas de gramática me interessavam, eu sempre achei impressionante como o português é uma língua que uma vírgula pode mudar o contexto todo, né? Eu acho isso muito interessante. Posso falar que é meio chatinho até você aprender, mas quando você aprende é muito legal a língua portuguesa. Sempre gostei de interpretação de texto e tudo mais. Nunca fui uma garota muito comunicativa, muito extrovertida, vamos dizer assim, acho que é a melhor palavra, né? Eu sempre fui mais tímida, mais na minha. E eu sempre achei também que para ser jornalista você tinha que ser extrovertido, sair falando com todo mundo, sair fazendo tudo e tudo mais. Mas não é assim. Eu descobri que não é assim. Comecei a fazer faculdade, vou fazer um ano de faculdade, até que passou bem rápido, mas ainda é pouco. A faculdade de jornalismo são 4 anos e 8 períodos de faculdade, né? Eu tô no segundo período e eu separei aqui a grade das matérias para falar para vocês o que tem em cada período, né? No primeiro período é mais uma introdução. Eles perguntam por que você quer fazer jornalismo, pelo menos na minha faculdade, na Unigran Rio foi assim. Eles perguntaram por que eu queria fazer jornalismo e tal. E uma introdução para você conhecer de fato o jornalismo. Não aquela coisa de você só ouvir falar, né? Aquela observação quando você está escolhendo o vestibular, você começa a pesquisar na internet aquela matéria que você quer fazer. Eu fiz muito isso, mas eles te introduzem mesmo a matéria, ao real sentido do curso que você escolheu. No meu primeiro período, eu tive filosofia, história da arte, estudo e produção de texto, que foi língua portuguesa 1, psicologia do consumidor e introdução ao jornalismo. No segundo período, que eu estou tendo agora, é comunicação, sociedade e cultura, língua portuguesa 2, teoria da comunicação, comunicação organizacional e marketing 1. No terceiro período, ciência política, fotografia, pesquisa de marketing e opinião, criação e produção gráfica, estatística e probabilidade, que é essa materinha que eu falei para vocês que eu não vou gostar, mas vamos deixar para o terceiro. Quarto período, antropologia da comunicação, redação jornalística e jornalismo investigativo e técnicas de reportagem. Quinto período, Redação Jornalística 2, Ética e Legislação em Comunicação, Comunicação Comunitária, Assessoria de Imprensa, Jornalismo Impresso e Digital. Sexto período, Redação Jornalística 3, Economia, Jornalismo Esportivo e Social, Produção em TV, Edição em TV. Sétimo período, Métodos e Técnicas de Estudo, Produção Audiovisual, Estágio Supervisionado, Projeto Experimental 1. Oitavo período, Seminário de Temas Emergentes, Estágio Supervisionado 2, Projeto Experimental 2, Seminário de Escrita Científica e Criativa, que é o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, né? Tem no oitavo período. Bom, eu depois vou colocar lá no blog as matérias direitinho, para você que ainda não sabe, mas você pesquisando no Google também você consegue achar essas matérias. Eu vou disponibilizar lá, porque aqui eu falei bem rapidinho, dei só uma pincelada, né? Então, como eu já disse, no meu primeiro período foi mais uma introdução ao jornalismo mesmo, uma introdução à área para a gente conhecer de fato o que é o jornalismo, porque, sinceramente, a minha ideia, eu não sei se é de vocês também, mas a maioria das pessoas fala, vou fazer jornalismo, vai trabalhar no Jornal Nacional, vai ser Fátima Bernardes, vai trabalhar na Globo, né? A pessoa já vai falando isso logo. Então, eu achava também que era você ou apresentar ou escrever. Eu achava que era uma dessas duas coisas. Tanto que eu sempre quis trabalhar em redação, sempre gostei. Eu vi um vídeo de uma menina fazendo estágio,
no YouTube, e ela fez estágio na revista da Capricho, né? Revista para jovens, com certeza vocês devem conhecer. E tinha reunião de pauta lá, e eu lembro que eu fiquei encantada com essa reunião de pauta, sabe? Porque as pessoas discutindo as matérias que iam colocar, o jeito que ia formatar a matéria, e diretamente para jovens, eu achei muito interessante a pauta. E eu lembro que a menina também ficou super encantada no vídeo. E dali eu despontei mais para fazer o jornalismo. E aí, entrando, o professor foi e falou que, gente, é um mundo, sabe? Não é só isso, não é somente isso o jornalismo, você escrever ou apresentar. Tem a área da produção, que é uma área imensa de bastidores atrás da TV, sabe? A parte da edição de fotografia, a parte da edição de vídeos, o pauteiro que faz a pauta, né? Que mostra pra você o que você tem que fazer, onde você tem que ir pra você entrevistar tal pessoa, pra você fazer tal coisa. É, tem toda uma equipe. A pessoa que está mexendo na câmera que vai lá te filmar, né? O repórter da rua, o apresentador, que foi o que eu já falei, tem assessoria de imprensa, tem que você pode trabalhar na assessoria de comunicação de uma grande empresa, dando tudo ligado à empresa, você sabe, você vai falar, você vai comunicar as pessoas sobre aquela empresa. Então, assim, são muitas áreas, é infinitamente grande o mundo de jornalismo. Não é só você escrever ou você apresentar, não são só essas duas áreas que tem. Eu continuo me interessando pela parte de redação, né? Mas já me interessei também pela parte de assessoria de imprensa, acho super legal você defender a empresa, né? É um pouquinho complicadinho, às vezes tem algumas polêmicas na empresa e você tem que ir lá, tem que defender. O jornalista, como eu tinha falado no início do vídeo, eu achava que por eu ser mais tímida, mais introvertida, eu não poderia ser jornalista. E sendo quando eu cheguei, um professor falou sobre isso. Teve uma menina que perguntou, alguém que perguntou na sala, não sei, sobre se ser tímido podia ser jornalista, porque ela falou que ela era muito introvertida e falaram que ela não podia ser jornalista dessa forma. E ele deu um exemplo de uma moça que trabalhava com ele e que ela era muito tímida, não conversava com todo mundo do local, era aquela pessoa super na dela, sabe? Mas a redação jornalística dela, a matéria dela era perfeita, o trabalho dela saía perfeito. Isso não atrapalhava o trabalho dela. Então ele falou, tem que ter um equilíbrio, você pode ser tímida, você pode entrar na redação e sair da redação sem falar com ninguém, você dá um ai, você dá um pio, ninguém pode ouvir sua voz, nem precisa ouvir sua voz. Mas você precisa fazer o seu trabalho bem. E ele falou que ela faz uma matéria super boa. Então ele falou que tem muita gente que não fala muito, mas é ótimo na escrita e pode ser aproveitado na redação de um jornal, de uma revista, da TV e tudo mais. As áreas que eu tô gostando, eu sempre gostei muito de falar em público, apesar de eu ser uma pessoa que não sou muito comunicativa, assim, extrovertida, vamos dizer assim, mas eu sempre gostei muito de falar em público. Nunca tive problema com público. Apresentar trabalho na escola, ou fazer teatro, que eu amo fazer teatro também, qualquer outra coisa, nunca tive dificuldade. E agora eu tô sendo colocada para apresentar algumas coisinhas na faculdade e eu tô gostando bastante. É uma coisa que não é só você chegar e apresentar, tem que ter todo um preparo, dá um estressezinho, você tem que gravar certas coisas, não é aquela coisa de estar uma folha ali na sua frente e você ficar lendo. A maioria dos assuntos você tem que entender dos assuntos para você falar, por isso que o professor fala lá que o jornalista ele tem que ser curioso, ele tem que saber de tudo que acontece à volta dele, ele tem que ficar ligado. O jornalista é um conhecedor geral, ele conhece tudo, não tudo daquele assunto, mas ele procura conhecer um pouco de tudo para ele poder falar. Porque vão te dar um assunto e você vai ter que falar daquele assunto, né? E assim, você tem que correr atrás, não é aquela coisa de você pedir ajuda a um, pedir ajuda a outro. Claro, é uma equipe, mas o jornalista tem sempre que procurar ficar centrado, focado naquela missão que ele vai ter naquele determinado momento. E eu procurei aqui, na minha primeira aula de mercado e carreira, que foi mais uma introdução ao jornalismo, uma definição, né, do que é o jornalismo e o que é o jornalista e algumas competências que quem quer ser jornalista deve ter, né, algumas características. E a primeira coisa é o que é o jornalismo. E tá aqui. O jornalismo, atividade profissional que tem por objeto a apuração, o processamento e a transmissão periódica de informações da atualidade para o grande público ou segmentos de público, através dos veículos de difusão coletiva, jornais, revista, TV, rádio, site, etc. Esse é o jornalismo, foi o que a gente aprendeu na faculdade. E aqui é o jornalista, né? O jornalista é o profissional que atua em veículos de imprensa, assessorias e ou exerce funções jornalísticas em demais empresas. O jornalista tem como missão a busca incessante de informações e divulgá-las para o grande público. Quem se propõe a ser jornalista deve estar preparado para escrever sobre qualquer assunto, foi o que eu acabei de falar, né? Aí aqui tem competências a serem desenvolvidas para quem pretende ser jornalista. Dominar a língua portuguesa, que a gente sempre vai ter sempre português nas matérias dos períodos, tem que saber direitinho a gramática para você escrever uma boa matéria. Manter-se bem informado, que foi o que eu falei também, possuir espírito de equipe, ser ético,
admitir opiniões divergentes, você não é só a sua opinião, até porque o jornalismo se trata de opinião. Exercitar a criatividade, possuir sensibilidade social, ser observador, ser curioso, ter senso crítico, se organizar, estar pronto para improvisar, ser imparcial ao transmitir informação, não ser resistente às novas tecnologias, saber outros idiomas é fundamental. E seguir código de ética dos jornalistas, que vocês vão aprender, vocês que entrarem na área de comunicação de jornalismo, vocês vão aprender o código de ética dos jornalistas. Essas são algumas competências, eu vou disponibilizá-las no blog também, mas eu acho que deu para vocês entenderem direitinho, mais ou menos. Direitinho, mais ou menos. Duas coisas divergentes. Acho que deu para vocês entenderem mais ou menos o que eu quis passar aqui com isso para vocês. Eu espero que tenha ajudado vocês que ainda não sabem o que vão fazer, se querem seguir para a área de jornalismo, mas ficam meio assim, meio preocupados. É uma área super bacana, eu tô amando. A gente tá fazendo muito trabalho em campo agora. Em campo, eu digo, a gente tá saindo para fazer reportagem, para escrever matéria, a gente recebe muitas dicas, sabe? É uma área muito legal. E eu tenho o seguinte pensamento comigo: se você trabalha naquilo que você ama fazer, você vai ser bem recompensado. Eu não digo só financeiramente, mas as pessoas à sua volta vão gostar do seu trabalho e vão falar bem do seu trabalho. Agora, se você trabalha numa coisa só por coisa material, sabe? Só por dinheiro, você trabalha só pra você ganhar dinheiro. Cara, você vai trabalhar numa coisa que você acha chata, que você não gosta, você vai trabalhar infeliz. Todo mundo vai perceber que você tá infeliz, que você não tá fazendo aquilo legal, entendeu? Então eu sigo por essa área, fazer o que eu gosto, sabe? E eu tô gostando muito de jornalismo, esse negócio de reportagem, essa coisa de ser curioso, de você ir atrás da matéria e você ver o seu trabalho pronto, é muito recompensador, eu acho que essa é a palavra, né? É muito bom, muito gratificante. A gente vê a nossa matéria pronta, a gente vê que a gente correu atrás daquilo, sabe? Fez aquela matéria. É muito maneiro, muito legal. Você que se interessar em saber mais, procura na internet, dá uma pesquisada. Tem vários vídeos no YouTube de estágios sobre jornalismo explicando mais. Eu ainda sei pouquinho porque eu tô no segundo período, mas eu espero que tenha servido para vocês algumas diquinhas que eu dei aqui, tá bom? E depois eu posto algumas coisas por escrito lá no blog sobre isso também. Um abraço muito apertado da Mais, espero que vocês tenham gostado e que tenha servido para ajudar vocês a escolherem a área que vocês querem para estudar, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A gente tem que conhecer. Opa, quase o computador cai. Ah, quase cai. Peraí, deixa eu arrumar. Opa, arrumar. Vai, computador. Vai, computador. Oi. Vai cair.